Não, não. Olá, chegamos aqui, essa sexta terapêutica para mim, deliciosas. A gente chegou quase, estamos quase no final do livro, isso é bom e nem parece. Eu fui ver o primeiro, foi há 3 meses atrás, meu Deus, nem parece, sabe? E que livro gostoso de ler. A gente está na parte 6. Agora a gente vai falar do o adulto com TDAH. E que massa falar sobre isso, porque a gente fala da criança, né? Diagnostica a criança, o adolescente, muitas vezes, e o adulto. E nós? Eu acho que nesses capítulos a gente vai se identificar aqui, a gente vai dividindo bastante coisa entre nós adultos com TDAH. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 25 e 26. É isso, né? A gente passou pelo 24, 23 e 24, que falava da sala de aula, TDAH na sala de aula, e do nosso querido adolescente maravilhoso, né? Que nem todo mundo consegue olhar para esses adolescentes com tanta compaixão, né? Que é essa potência que eles são, essa potência amorosa. Então, hoje a gente vai falar dessa fase adulta, e no capítulo 25 começa falando assim: motivos para existir, autoestima. Uma frase do Henry Miller diz que quando insiste em sufocar os próprios impulsos, você vira um amontoado de muco. Por fim, acaba escarrando tudo que tem dentro de si e só anos depois percebe que não se tratava de um escarro, mas do seu eu mais profundo. Se perder essa substância, vai passar a vida correndo por ruas escuras, feito um louco, perseguido por fantasma. Vai poder dizer com total sinceridade: não sei o que quero da vida. Aí, gente, já começa assim, né? Que forte. O capítulo diz assim, né? Desperdicei a maior parte da minha vida, me disse Andréia. Uma desempregada de 50 anos. Não conquistei nada, não tenho motivos para existir. Ainda não fiz jus à minha existência. Culpa, vergonha, auto-julgamento são comuns entre os adultos com TDAH que atendo em meu consultório. Embora sejam aspectos de muitas outras perturbações psicológicas crônicas, como a depressão, uma autoestima baixa e uma autocrítica implacável, estão tão estranhadas na personalidade de alguém com TDAH que seria difícil saber onde o transtorno termina e a baixa autoestima começa. Estou convencido de que muitos dos traços atribuídos ao TDAH não são manifestações das limitações neurofisiológicas específicas do transtorno, e sim da baixa autoestima. Trabalhar demais, ser compulsivo e não saber dizer não, todas as características típicas do TDAH, são alguns dos exemplos discutidos nesse capítulo. Na criança com TDAH, a baixa autoestima se manifesta não só verbalmente, em frases autodepreciativas como eu sou burra. Acima de tudo, está aparente no perfeccionismo e no abatimento e na desmotivação que ela sente ao fracassar numa tarefa ou perder num jogo. Ela tão pouco consegue aceitar que não tem razão. O ego frágil, que rejeita a si mesmo, não tolera nenhum lembrete de sua falibilidade. Muitas pessoas com TDAH mantêm essa fragilidade na vida adulta. Qual é a origem do auto-julgamento e da falta de amor próprio? A explicação convencional é que a baixa autoestima dos adultos com TDAH é uma consequência natural dos muitos fracassos, das oportunidades perdidas e dos reveses que eles vivenciaram desde a infância devido a seus déficits neurofisiológicos. Por mais plausível que soe, isso só esclarece uma pequena medida por pessoas com TDAH. São tão duras consigo mesma. Como muitos outros pacientes meus, Andréa jamais julgaria mais ninguém com a mesma severidade com quem se julga. Cara, eu sou muito assim, né?
Eu tenho uma autocrítica, a minha agressividade, eu sempre falo, né? A agressividade, quando ela não vai para fora, ela vem para dentro. E a minha agressividade, ela é muito para dentro. Eu sou muito autocrítica, assim, nessa questão do entregar o perfeccionismo, de não conseguir entregar. A gente estava falando disso agora, e não foi, Ingrid? Sim, eu também. Eu sou exatamente assim. Né, antes de começar a gravar, eu até mencionei que gravei um podcast esses dias, me emocionei contando minha história e depois eu me senti péssima por ter me vulnerabilizado, porque eu queria ter ficado aonde, sabe? Depois, claro, que eu me acolhi, né? A gente tem um conhecimento, graças a Deus, para isso, mas que a crítica vem para dentro, toda a agressividade, nossa, é surreal, é doloroso demais para quem vive isso. Precisamos entender que a verdadeira autoestima se manifesta na vida emocional e no comportamento de uma pessoa. Não se trata de uma autoimagem superficialmente positiva. Pessoas com uma visão grandiosa de si mesma no nível consciente carecem da verdadeira autoestima no âmago da sua psique. Sua autoavaliação exageradamente positiva é uma defesa contra seus sentimentos mais profundos de falta de valor. O workaholic bem-sucedido profissionalmente sofre de baixa autoestima, seja qual for sua autoimagem projetada para o mundo. Um estudo de Toronto perguntou às pessoas se elas se sentiam desanimadas, vulneráveis ou sozinhas, e concluiu que homens têm a autoestima mais elevada do que as mulheres, já que eles tenderam a negar, olha que interessante. A gente às vezes vê, né, um cara soberbo, fabuloso, a gente chama assim, né? Soberbo se acha, né? Ele se acha, coitado. Meu Deus, é tão frágil também por dentro, há tanta insegurança também. Muitas vezes essa é uma capa da autodefesa. Quando eu não estou jogando para dentro, eu vou jogar para fora, mas ainda assim eu sou inseguro comigo mesmo. E os que os pesquisadores parecem não ter cogitado é que estavam mentindo não a autoestima dos entrevistados, mas a negação e a supressão de emoções negativas que indicam baixo autoestima. Alguns adultos com TDAH apresentam muita autoconfiança em áreas específicas e, segundo os padrões sociais, são as pessoas de alto empenho. Os outros são pessoas de baixo desempenho e pouca autoconfiança em qualquer campo de atuação. O que todos eles têm em comum é a baixa autoestima. As pessoas de baixo desempenho acham que as limitações impostas pelo TDAH prejudicam sua autoestima. As de alto desempenho pensam o contrário. O profundo abismo em que pode existir entre sucesso e autoaceitação é ilustrado por um trecho de diário que me foi mostrado por um profissional de 43 anos com TDAH, um homem bem-sucedido e respeitado pelos clientes e pela sociedade. O diário dele é que esperaríamos de alguém com TDAH pedacinhos de papel, um pouco amassado, arquivado sem ordens específica, típica também é a profunda insatisfação consigo mesmo que o diário revela. E aí tem um trecho, né? Não conquistei muita coisa na vida. Deixa eu fechar meu WhatsApp que estava aqui, que acho que ele está apitando, está me desconcentrando. Não conquistei muita coisa na vida, sinto que tenho mais habilidades que conquistas, sinto que poderia ter feito mais, passo a vida vegetando e minhas ambições parecem ervas daninhas apodrecendo à minha volta. Quero pintar, quero aprender idiomas, francês, alemão, espanhol, o que mais? Quero fazer exercício, quero meditar, quero ler, quero ver gente, quero absorver mais cultura, quero dormir o suficiente, quero parar de ver besteiras na TV, quero me alimentar melhor, quero viver. Como era de esperar, o que não ocorreu a esse homem foi escrever quero aprender a me aceitar, ou seja, aquela autocobrança, né? Alguém está sempre achando que tem que fazer alguma coisa, não quer ficar parado, acha que está sempre devendo algo, precisa dar conta de tudo. Bom, ele fala que, como era de esperar, o que não ocorreu a este homem foi escrever quero aprender a me aceitar. Como já vimos, além do auto-julgamento implacável,
Outros sinais de baixa autoestima incluem uma visão inflada de si mesmo, vista com frequência em políticos, por exemplo, um anseio por ser bem avaliado pelos outros, uma frustração com o fracasso, uma tendência a culpar alguém excessivamente, a si mesmo ou ao outro, quando as coisas dão errado. As pessoas com autoestima baixa tendem a tratar mal os mais fracos ou subordinados. Verdade. Ou aceita ser maltratada. Tende a discutir, a querer provar que tem razão, ou inversamente parte do princípio de que está sempre errada. Tenta impor aos outros as próprias opiniões, ou ao contrário, não diz o que pensa por medo de ser julgado, ou seja, né, sempre dois extremos. Deixa o julgamento dos outros influenciar as próprias emoções, ou então rejeita categoricamente as opiniões dos outros sobre seu trabalho ou comportamento. Entre os traços de baixa autoestima também estão um sentimento exagerado de responsabilidade pelas pessoas com quem se relaciona e, como discutiremos em breve, uma incapacidade de dizer não, a necessidade de ter sucesso para poder se sentir bem em relação a si mesmo. A tendência a abusar do próprio corpo, da própria mente com substâncias químicas ou comportamentos nocivos, sobrecarga de trabalho, falta de tempo e de espaço para si. Tudo isso revela uma postura condicional em relação a si mesmo, desprovido de respeito genuíno. A autoestima que se baseia no sucesso já foi chamada de autoestima casual ou adquirida, que nada tem a ver com a autoestima genuína. Uma pessoa verdadeiramente à vontade consigo mesma não diz tenho valor porque sou capaz de fazer isso ou aquilo. E sim, tenho valor mesmo que não consiga fazer isso ou aquilo. A autoestima casual avalia, a autoestima genuína aceita. A autoestima casual é volúvel, aumenta e diminui junto com o desempenho das pessoas. A autoestima genuína é sólida, não vem de fora. A autoestima casual dá muito valor ao que os outros pensam e a autoestima genuína independe das opiniões dos outros. A autoestima casual é uma imitação falsificada da autoestima genuína. Por melhor que faça a pessoa se sentir na hora, ela não valoriza a pessoa. Valoriza apenas a conquista, sem a qual a pessoa sozinha seria rejeitada. A autoestima genuína é quem se é. A autoestima casual é aquilo que se faz. Eu vou dar uma pausa aqui para trazer um comentário assim que está vindo no meu coração em ler isso. Tem muita abordagem de profissionais que incentiva essa autoestima casual. Eu estava com um caso com uma família, e é uma jovem com TDAH, e ela estava passando por umas situações, e a psicóloga deu para ela, assim, se arrume, coloque um batom vermelho, né, se mostre, e eu achei aquilo tão superficial, né, a mãe até que contou para mim, não foi ela diretamente, mas eu achei superficial, porque a autoestima, na verdade, quando a gente estuda sobre, a gente já nasce com ela, então ela realmente não é construída. Quando ele fala dessa autoestima genuína, o bebê ele não tem essa autocrítica ou essa crítica do mundo, essa visão de achar que o valor dele está somente no que ele faz. Isso é construído. Na verdade, a gente sempre fala, né? A gente não... A autoestima, ela é algo que você nasce, e o pai que tem o certo conhecimento, ele vai preservar. Então, quando eu mostro para o meu filho um amor incondicional, que é um amor independente do que ele faça ou deixe de fazer, do que ele seja, né? E sim por ele existir, mostrando que eu estou ali, que não, ele não é o resultado, ele não é a conquista, ele, é por esse ser divino. Eu preservo, na verdade, essa autoestima. Então, eu vejo assim, primeiro a gente quebra e depois a gente quer construir uma autoestima casual. Nunca vai ser completo, né? Sempre vai ser superficial. Então, é algo que eu preciso preservar. E no caso de uma jovem, hoje com TDAH, que já passou por inúmeras situações, como profissional, eu ouviria.
e eu trabalharia nela muito mais o interno, sabe? Tentando restaurar aquilo que foi perdido, não trazendo para ela, olha, bota um batom vermelho, mas trabalhando uma essência de que ela já tem, que naturalmente ela vai olhar para ela e colocar um batom e querer se arrumar, porque ela vai aprender a se autovalorizar, sabe? A recuperar aquilo que foi perdido. Eu penso assim. Eu vejo assim também. É de dentro para fora e não de fora para dentro, né. É, mesmo que você coloque uma roupa e se arrume, né, e olhe ali no espelho por alguns minutos, né, você sinta ali, né, aquele bem-estar, né, de estar de se perceber, assim, ali diferente, né, ou se achar bonita, aquilo não vai durar muito tempo. Porque não Isso. é genuíno, né, não é inato, mas é como se eu estivesse forçando algo, enquanto que quando a gente resgata, né, essa autoestima genuína, é exatamente o que você falou, esse movimento de ir para fora é natural, né. É, porque se eu focar só nisso, eu vou ficar sempre no altos e baixos. Que enquanto eu vivo algo que eu sonhava, que eu desejava, ou, por exemplo, nessa situação, nesse contexto, eu vou me arrumar, e aquele dia, tem dias que você se sente bonita, né? Que você se olha no espelho e você tem o desejo de se arrumar aqui como profissional, vou falar, quando tem uma conquista gigante que a gente tanto deseja e fecha um projeto e vem com aquela alegria toda, eu conseguia sobre isso, mas aí depois eu fico querendo mais, que nem ele trouxe aqui a história desse homem, eu fico sempre querendo mais, sempre achando que eu tenho que fazer mais, sempre buscando mais, porque se parar ali, acabou meu valor aqui, ou Sim, quer dizer, entra num estado de insuficiência, né, e a gente fica sempre dependendo de um fator externo para se sentir bem. isso, de um elogio, de algo que venha, né? Aí você começa a querer performar para fazer, sei lá, para terceiros, e na verdade não. Eu sempre falo assim: se eu recupero, se eu restauro a minha identidade, que quem eu sou, quem eu nasci para ser, se eu me percebo, né, na minha autoestima, no que eu sou nato, no meu talento nato, sabe aquela coisa assim, do quem eu sou, e eu valorizo isso, pode vir qualquer circunstância, nada me abala, porque eu sei o meu valor, eu tenho certeza de quem eu sou no mundo. E aí, naturalmente, isso vai transbordar e mostrar no meu físico o que eu estou sentindo por dentro. Então, o batom, a querer se arrumar, o cérebro tende, se você sorrir, a achar, ok, mas é temporário. Eu quero sorrir de verdade, não quero fingir falso para depois ele entender nada. Entende? Eu quero que ele sinta quem eu sou. Então, acho que na minha visão é muito mais essa mesmo, muito mais desenvolvimentista, muito mais dentro para fora, muito mais trabalhando essas questões e não behaviorista, assim. Esse é meu ponto, né? Adultos com TDAH não têm baixa autoestima por serem mal-sucedidos, mas é devido à sua baixa autoestima que eles fazem um julgamento duro de si mesmo e das próprias conquistas. É também, em parte, devido à baixa autoestima que as pessoas não alcançam seu pleno potencial. Não se esforçam para encontrar dentro de si fontes de criatividade e autoexpressão, não ousam embarcar em atividades e projetos arriscados. Elas se sentem mais seguras não tentando, pois como se valorizassem pouco, como se valorizam pouco, têm pânico de falhar. Boa parte das minhas primeiras sessões com pacientes é delicada, a ajudá-los a reconhecer que, sobre muitos aspectos, o problema não é o que eles fizeram na vida, mas como eles se veem. Exatamente isso. É um trabalho interno, como eu me vejo no mundo, não o que os outros estão falando para eu fazer. Há pessoas afetadas por limitações muito mais debilitantes, que se valorizam bem mais que os adultos com TDAH. Essa profunda vergonha que eles carregam antecede qualquer lembrança de baixo desempenho. A baixa autoestima não é causada pelo TDAH,
mas ambos têm a mesma origem: estresse no ambiente familiar e a falta de sintonização e apego com os pais. Olha aí. Como vimos no capítulo 16, o desenvolvimento saudável da autoestima necessita da atmosfera de Carl Rogers, né? Chamou de olhar positivo incondicional. Nessa atmosfera, o mundo adulto entende e valida os sentimentos da criança, permitindo o desenvolvimento da sua identidade. Foi o que eu falei, né, gente? Eu trabalhar muito mais a minha identidade. Uma criança ensinada a desconsiderar os próprios sentimentos e pensamentos mais íntimos pressupõe automaticamente haver neles e, portanto, na sua própria pessoa, algo de vergonhoso. A lembrança de nunca ter se sentido à vontade expressando as próprias emoções é absolutamente universal nas histórias dos adultos com TDAH. Ao responder com quem se confidenciavam, ao se sentir sozinhos ou tristes quando criança, quase nenhum se recorda de se sentir acolhido ou seguro o suficiente para se abrir para os pais. Essas pessoas guardam para si seus sofrimentos mais profundos. Por outro lado, muitas recordam as extremas dificuldades que os pais enfrentavam, motivo pelo qual não queriam incomodá-los com seus problemas infantis insignificantes. A criança sensível, escreve a psicoterapia suíça Alice Miller. Eita, ele cita Alice Miller, eu gosto dela. Tem uma capacidade espantosa de perceber e reagir intuitivamente, ou seja, inconscientemente, a essa necessidade da mãe ou de ambos os pais. Quando exploro com meus pacientes suas histórias de infância, o que surge com mais frequência são padrões relacionais que exigiam que a criança tomasse conta emocionalmente do pai ou da mãe, nem que fosse apenas guardando dentro de si os próprios sentimentos para não sobrecarregá-los. Adultos com TDAH só estão convencidos de que sua autoestima reflete até que ponto eles fracassaram na vida, porque não entende que seu primeiríssimo fracasso, a incapacidade de conquistar a aceitação plena e incondicional no mundo, não foi, de nenhum modo, um fracasso seu. Espera aí que eu preciso pesar essa parte. Ou seja, não começou só porque ele tem o TDAH hoje. Foi construído, né, amiga? E aqui ele está falando muito mais de um trauma do que de um diagnóstico em si. Porque quando eu chego, né, como a gente sabe, que a gente viu nos capítulos anteriores, que o diagnóstico ele só vem por conta do ambiente, né, de uma genética de um bebê mais sensível, como ele até trouxe aqui. Ou seja, existe o gene, mas esse gene ele só foi acordado, ele só acordou porque esse ambiente não proporcionou e assegurou, né, para ele o que ele precisava, não entregou para ele o que ele precisava, ele desenvolve isso. E aí, dentro disso e de inúmeros outros fatores que lhe aconteceram, a gente vê aí o diagnóstico entrando. Porque são essas características que acabam, é um desenvolvimento que não flui, não anda. E a gente vai precisar recomeçar aqui. Embora a baixa autoestima provenha originalmente da falta de sintonização e apego com os pais, a crença de que ela é exacerbada por um histórico de fracasso não está errada. Só que essa relação é indireta. Na maioria dos adultos que atendi, ficou claro que a incapacidade de se aceitar, fora fortemente reforçada ao longo da infância pelas altas expectativas dos pais, que demonstravam decepção e reprovação diante de um mau desempenho, além das ansiedades dos pais, havia os julgamentos e a vergonha de que muitos desses adultos com TDAH tiveram que suportar na escola ao longo da infância. Não foi o desempenho em si, mas a atitude dos adultos em relação a esse desempenho, que definiu a maneira como muitas crianças se valorizariam. Ou seja, né? Em nossa segunda sessão, perguntei a Andréia, a mulher que não via motivos para existir, se ela realmente nunca tinha feito nada que valesse a pena na vida. Ela passou um tempo calada. Eu tentei ser gentil com os outros, respondeu por fim. Tentei não magoar ninguém, levo jeito com artesanato, ensino coisas aos outros, pratico um pouco de jardinagem, mas para mim essas coisas são fáceis.
fazem parte de mim. Não preciso me esforçar muito para isso, não sou nenhuma contadora ou advogada. Perguntei se ela gostaria de ser contadora ou advogada. Não é o que eu queria fazer, essas coisas, respondeu ela, novamente após alguns instantes de pausa. É que eu acho que deveria querer. Ainda estou tentando obter a aprovação do meu pai. O modo como Andréia desvalorizou os próprios talentos me soou familiar. Antes de me formar, e mesmo depois da faculdade, eu menosprezava meu talento para a escrita. Oi, que talento, Gabo, com certeza. Imagina se não fosse você escrevendo com tanta delicadeza isso aqui. Era capaz de tirar proveito dele, por exemplo, floreando textos superficiais. Mas eu o menosprezava justamente por sentir que era natural. Não confio nas minhas palavras, elas vêm fácil demais, eu costumava dizer. Jamais me ocorreu que possuir um determinado talento não significava prescindir de esforço. Eu achava que, se tinha facilidade com algo ou gostasse de fazê-lo, provavelmente não tinha muito valor. Eu só valorizava conquistas obtidas à custa de muito sangue, suor e lágrimas. E acabei ouvindo isso da boca de muitos adultos com TDAH no meu consultório. Alguns chegaram a penar tentando se formar em contabilidade, que, na minha opinião, é a área menos adequada para alguém com déficit de atenção. Do meu ponto de vista, essas pessoas estavam se esforçando para provar seu valor ao conquistar algo inteiramente contrário à sua natureza. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente, como sem o conhecimento, como pai e mãe, acaba pecando, porque se o meu filho tira nota baixa em português, por exemplo, e tira uma nota alta em matemática, os pais querem pagar reforço para ele se tornar melhor em português. Ao invés de olhar e dizer assim, tu tem um dom na matemática, foca nisso daqui, que tu pode ser um professor gigante, alguém que vai até mesmo ensinar, porque esse é o teu dom. E vão vir outras pessoas querendo aprender, porque isso é o que você faz de melhor, sabe? Então, a gente acaba levando mesmo, querendo forçar em algo que não está no nosso coração, né? Ao invés de valorizar isso. Então, como a gente vai fracassar tentando algo que, na verdade, não é o dom de Deus, para a gente sempre fala, né? Quem tem o dom de servir, a Bíblia fala sobre isso, que sirva. Quem tem o dom de pregar, que pregue. Quem tem o dom de liderar, que lidere com zelo. Então, é fazer aquilo que você já sabe da melhor maneira. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, assim, é extraia o melhor dos seus filhos. Às vezes, numa relação de irmão, tem muita comparação mesmo. E, na verdade, cada filho é único, cada filho tem uma individualidade, e a gente extrai isso, é o que há de mais sábio. Por exemplo, a Ingrid tem a criança do movimento, ou seja, o menino que sabe o que quer, sabe? Ele tem uma personalidade, né, Ingrid? Assim, ele se posiciona lindamente, extrai isso dele. Filho, você tem o direito de falar, você tem o direito de... Mas a gente precisa fazer isso com zelo, e ele vai usar esse dom que já é dele, de se posicionar, de ser aquela criança, né, que costuma coordenar uma brincadeira, por exemplo, mas de forma respeitosa, que ela respeite ela, que ela respeite o outro, que quando o outro não for na ideia dela, que ela é aquela criança criativa, adora que acolha essa frustração, que nem sempre as pessoas vão acatar, mas as suas ideias são maravilhosas, não deixa de colocar elas para o mundo. Já aqui em casa, eu tenho um filho que ele é uma criança, assim, tão... Eu falo assim, ele é tão... Ele é observador. A calma do João Vitor faz com que ele perceba, e ele é muito minucioso, ele é nos detalhes, ele consegue ver coisas que uma criança, por exemplo, que está sempre, ela não vai enxergar, ela, vamos lá, e ela sai atropelando tudo normalmente, né? Mas ele não, ele fala, opa, isso pode ser um dom, ele pode ser algo assim, ele pode ser um cirurgião, sei lá, qualquer coisa que vá trazer muita, mas muita concentração. Porque esse é o maior dom que ele tem, ele é muito concentrado, eu fico besta, que eu não consigo me concentrar como ele se concentra tão lindamente e entrega com tanta perfeição. E talvez se eu tivesse um outro filho hoje fosse completamente diferente, então tudo bem, eu até queria, né, eu pretendo, quem sabe, Senhor, viver essa experiência e poder extrair o melhor do próximo filho que Deus quiser me mandar aí, sabe, e fazer diferente, porque eles são diferentes. Então, acho que é muito nisso também. Esse capítulo tem mexido comigo nisso. Mas quando a gente não enxerga isso, quer criar os filhos iguais, ou faz uma projeção,
né? Eu tenho uma expectativa sobre esse filho, acaba que é um adulto que vai minando essa autoestima. A gente vai tirando dela, não mexe aí, não anda, né? Começa com o bebezinho, sai, não, eu não posso fazer nada, acho que o bebezinho vai, poxa, sério, então tá errado, e no final ainda leva um tapa. Então tem alguma coisa errada comigo, vai minando essa autoestima, e aí ele vai crescer esse adulto que fraco, mas para mostrar que é o maioral, porque no final, né, ele está derrubado, ele vai manter nessa postura. E outros já jogam essa agressividade para dentro e já aceitou que, eu sou isso mesmo, eu sou burra, sou... E não, né? Na verdade, não. Eu acho que esse capítulo fala bem mais de um trauma, de uma construção, como o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, do córtex pré-frontal, que é onde está o nosso cérebro mais consciente, lógico. Cadê a lógica disso tudo? E aí realmente acaba se tornando esse adulto. E hoje a gente precisa de muita terapia, né, meninas? Vocês estão aqui para conseguir agir de forma diferente, porque se eu cair no automático, eu me derrubo. Como eu trouxe aqui. Muita terapia. Como eu falo aqui no podcast mesmo, eu tive que me abraçar, tive que me acolher, tá tudo bem chorar, tá tudo bem, sabe? Porque eu escutei a minha fala, lá vem a Kaline chorona, essa menina chora por tudo, eu choro mesmo, só não choro por nada, mas por tudo eu choro feliz, choro alegre, choro triste, se eu tiver choro de raiva também, porque essa é a forma como eu demonstro, né? Enquanto uns vão bater, vão para agressividade, vão gritar, vão perder, eu demonstro através do choro, e essa sou eu, e foi. E aí eu tive que me autoacolher, mas não é fácil, eu deixei vozes vir na minha mente, assim, que eu silenciei e disse, calma aí, que tá tudo bem chorar, eu me emocionei, foi lindo, eu contei a minha história, né, eu tô aqui por um milagre, então, poxa, como não se emocionar? E depois de tudo que você vai passando, vivendo, conseguir chegar num lugar que você nunca imaginou que pudesse estar. Então, é abraçar isso. E às vezes eu paro e penso, cara, eu coloquei uma meta longe demais, às vezes eu me frustro também. Eu estou me identificando muito com esse capítulo, estou dividindo com vocês. Eu me frustro também. Às vezes eu paro e faço assim, poxa, não é para mim. Como não? Olha onde você chegou, olha onde você estava e onde você chegou, né? Sem se comparar com ninguém. Débora, mulher na casa dos 30, formada em zoologia, me procurou porque estava com dificuldade de recordar coisas e se concentrar. Eu me sinto burra demais, disse ela, nunca consigo acompanhar as conversas. O pessoal fala sobre política, sobre as últimas notícias e eu não consigo acompanhar nada. Tento lembrar fatos, nomes e datas que li no jornal, mas não adianta, eu me desligo. O que Débora consegue fazer é entender as pessoas a fundo, enxergando além do verniz social. Seu desejo de ter mais desenvoltura para conversar em público não era um objetivo absurdo, mas estranhei que ela parecesse dar mais valor à consciência geral dos fatos do que à reflexão, à empatia e à compreensão, dons que já possuía. Um dos obstáculos enfrentados por adultos com TDAH em sua busca por autoestima é que eles, na verdade, não sabem muito bem quem é esse alguém que precisam estimar. Fico louco quando me perguntam o que estou sentindo. Me disse um universitário de 20 e poucos anos. Não faço ideia do que estou sentindo. Tenho sorte se conseguir entender o que sinto horas ou dias depois de algo acontecer. Mas nunca sei o que estou sentindo na hora. Como ter um forte senso de identidade depende da aceitação dos próprios sentimentos, perder o contato com o lado emocional deixa qualquer pessoa alheia a si mesma. O que resta, então, a ser estimado? Apenas um falso eu, um eu falso. Uma mistura daquilo que gostaríamos de ser com aquilo que imaginamos que esperamos de nós. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem que esse falso eu, que deseja o que deve ser desejado, sente o que deve ser sentido, não funciona para elas. Ao olhar para dentro de si, elas descobrem um vazio assustador, uma ausência de motivação intrínseca. Já ouvi muitas vezes adultos com TDAH dizerem: não sei quem eu sou ou não sei o que quero da vida. Mulheres com TDAH têm a propensão especial
a priorizar mais as necessidades dos outros do que as próprias. Eu não sei o que dizer, eu não sei dizer não, vivo muito preocupada com o que outras pessoas estão sentindo, me disse Diane, 43 anos, professora do ensino médio. Não sei por que isso acontece, acho que cresci assim. Como sempre, as palavras revelam muito. Diane estava expressando uma verdade profunda. Ela cresceu reprimindo os próprios sentimentos em prol de terceiro. Ela não tinha nascido assim. Era algo adquirido. Bebês humanos nascem sem qualquer capacidade de esconder ou reprimir sentimentos. Eu até trouxe, não foi? O bebezinho ele não nasce com isso. E ele fala aqui, que legal. Ou seja, fome, medo, desconforto ou dor. Recém-nascido saudável tem o eximínio talento de comunicar raiva para dizer não, como pode confirmar qualquer um que tenha tentado alimentar um bebê à força. O bebê grita alto e bons são suas reações ao mundo. Considerando a importância, ou seja, né, o bebezinho ele não nasce com o pudor do sentir, ele é tirado. Né? Eu choro com fome, eu choro, ou seja, não nasci com essa, assim, com vergonha de sentir, de pedir através de qualquer forma que eu consigo dar conta, né? Considerando a importância da expressão emocional para a sobrevivência, a natureza não teria nos feito abrir mão dessa capacidade, a menos que a repressão da emoção fosse uma exigência do ambiente. Quando desaprendemos a dizer não, abrimos mão da autoestima. Por que você não quer emprestar o brinquedo para o amigo? Tem que emprestar. Começa assim, né, amiga? Como assim eu tenho que emprestar? Por que eu tenho que emprestar? Por que eu tenho que agradar ele? A criança se sente inadequada, né? E aí ela passa a vida toda lutando com isso, né? Ou abrindo mão de tudo, ou sendo um completo egoísta, porque não aprendeu mesmo a dividir. No final, dividir nem era isso. O adulto com TDAH vive enterrado embaixo de uma montanha de sims. Muitos dos quais são simplesmente nãos, que ele não ousou dizer. Ele passa a vida tentando se livrar desse fardo, tarefa frustrante, já que ele acrescenta novos sims à pilha mais depressa do que consegue retirá-los. Por mais que vivesse ocupado, achava quase impossível recusar toda vez que alguém me pedia para ser meu paciente. Olha, meu vício em servir os outros ficou tão fora do controle que, num determinado mês, muitos anos atrás, justo quando estávamos prestes a mudar de uma casa nova, acabei fazendo o parto de 15 bebês. A maioria das mulheres estava em sua primeira gestação, ou seja, o trabalho de parto tendia a ser demorado e quase inevitavelmente varava a noite. Fui ficando cada vez mais cansado e exaurido durante o dia, justamente quando o Rai mais precisava de ajuda para empacotar tudo, organizar a mudança e cuidar das crianças. Com a dissimulação típica dos viciados, eu não tinha lhe contado sobre minha sobrecarga de trabalho. Ela apenas me via desaparecer dia sim, outro também. Quando eu estava em casa, eu ajudava dentro das limitações de uma pessoa cuja mente zumbia de preocupação com afazeres autoimposto. Eu me sentia cada vez mais oco, uma ausência para minha família, por trás da imagem do médico solícito, um reflexo verdadeiro de algumas qualidades que tenho. Havia também alguém que, no desespero de ser necessário, estava disposto a sacrificar a vida pessoal, alguém que se sentia tão distante de seu verdadeiro eu, que precisava fugir de qualquer consciência que pudesse ter dele. A necessidade de ser requisitado a todo custo vem das primeiras experiências na infância. Se a criança não se sente aceita incondicionalmente, ela aprende a se esforçar mais. Quando não está fazendo esse esforço, ela se sente ansiosa, devido ao medo inconsciente de ser isolada do pai ou da mãe. Mais tarde, já adulta, quando não está fazendo algo específico, a pessoa sente vaga inquietação, a sensação de que deveria estar se esforçando. O adulto não tem descanso psicológico, porque a criança jamais conheceu esse descanso.
Ela abomina a rejeição de ser uma necessidade insaciável de que os outros confirmem seu valor. Ser necessário se torna uma droga, ou seja, todo vício esconde uma falta. E muitas vezes nessa dor que vivemos anestesiados, a gente vê, né, adultos viciados em trabalho, em telas, apanhei e não morri nada. Só tá aí tentando fugir do teu verdadeiro eu, né, sem querer olhar para dentro. Para mim, acho que a parte mais difícil de tudo isso foi olhar para dentro. É doloroso, né, para qualquer um não. A autoestima genuína é sabotada pela autoestima eventual. O que a pessoa fez e o que os outros acham disso passa a ser mais importante do que quem a pessoa é. O workaholic compulsivo tenta se convencer de que é alguém muito importante, já que é tão requisitado. Sua rotina frenética o torna insensível à dor emocional e mantém fora de vista e fora da mente seu sentimento de inadequação. Durante uma sessão de terapia em grupo, alguns anos atrás, escutei de um dos mediadores que a pessoa verdadeiramente importante é aquela que se valoriza o suficiente para dedicar, no mínimo, 1 hora por dia só para si. Tive que rir. Eu me dei conta de que tinha trabalhado tanto e me tornado tão importante que não era capaz de ter 1 minuto para mim. Existe aspecto fundamental no qual as limitações neurofisiológicas específicas do TDAH, de fato, prejudicam o desenvolvimento de um senso de identidade e a conquista da autoestima. É adequado falar em senso de identidade porque, do ponto de vista neurofisiológico, o eu simplesmente não existe. Não há nenhum circuito do eu no cérebro, nenhum pequeno ginomo, operando todas as alavanças. O que consideramos nosso eu é, na verdade, uma construção comparável à ilusão de ótica que nos faz acreditar que uma série de imagens fotográficas projetadas numa tela em rápida projeção são pessoas e objetos do mundo real. O eu que vivenciamos é uma série extremamente veloz de disparos de incontáveis circuitos neurológicos. A cada instante, o estado do eu se constrói a partir do nada, escreve Antônio Damasio. É um estado de referência, evanescência tão contínua e conscientemente reconstruído que seu proprietário nunca sabe que está sendo reconstruído, a não ser que algo dê errado nessa reconstrução. É a relativa consciência da repetição das atividades neurológicas do cérebro que nos convence da existência de um eu bem demilitado. Pode-se dizer que no TDAH essa constância carece de constância. As flutuações são maiores e mais velozes do que a maioria das pessoas. Parece haver menos coisas às quais se agarrar. A autoestima, de fato, exige certo grau de autorregulação que a neurofisiologia do TDAH sabota. A criança ou o adulto tomado por emoções e comportamentos extremos não adquire o domínio dos impulsos que a autoestima requer. Chega a ser irônico, mas apesar da impulsividade, o adulto com TDAH sufocou persistentemente os próprios impulsos, para usar a expressão de Henry Miller. Por baixo de uma camada conturbada de impulsos superficiais e infantis, existem impulsos mais verdadeiros que conduzem a atividades significativas, a afirmação da autonomia, a busca da própria verdade e a conexão com outros seres humanos. Quanto mais se mantém submersa, menos a pessoa sabe quem é ou em que direção fica o seu caminho. Para alcançar a autoestima, primeiro é preciso encontrar os verdadeiros impulsos e trazê-los à tona. Uau! Vocês querem trazer algum comentário? A gente finalizou agora o capítulo 25. Cara, que massa, né? Ele sempre termina de uma forma bem poética. E
Achei muito bacana como ele fala aqui, que a gente muitas vezes pensa que nem a Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E quem disse que eu sou assim? Então, assim, existe um eu construído e existe um eu verdadeiro. E a autoestima está nessa busca do eu verdadeiro, porque nós já nascemos com ela, e é o que vai fazer que a gente fortaleça isso, né? Buscar, voltar na minha identidade, em quem eu sou, no meu dom mais nato, daquilo que eu faço com alegria, é uma restauração. E às vezes isso leva tempo, e também a gente não vai recuperar 100%, né? No fundo, sempre vai ficar alguma coisa desse eu construído, até porque, no fundo, é um cérebro neuroarquiteto. Então, achei lindo aqui o que ele traz. E nem todo mundo vai encontrar esse eu verdadeiro, eu sinto isso. Não vai conseguir, é impossível. Principalmente quanto mais danos, mais trauma, mais distante, mais desconectado, difícil é voltar para casa. É uma volta. Nossa, muito legal esse que ele faz, ele trouxe o TDAH e a autoestima, né? Ou seja, existe muito trauma, existe muitos ruídos no meio do caminho. E a pessoa com TDAH, que é alguém com essa mente, né, que funciona de uma forma diferente, ela vai sentir isso tudo com muito mais impacto do que qualquer outro. Muito linda. Bela. E no capítulo 26, ele diz assim: do que é feita a memória. E aí uma frase do Primo Levi: essa pouca credibilidade de nossas lembranças só será satisfatoriamente explicada quando soubermos em que idioma e em que alfabetos estão escritas, sobre qual superfície e qual é a caneta. Hoje perdi a linha completamente, disse Elza, 27 anos. Funcionária de escritório, abalada por um incidente no ônibus, a caminho do meu consultório, ela tinha visto um grupo de garotas zombando de um homem muito obeso. As adolescentes riam e falavam alto o suficiente para que os outros passageiros ouvissem as provocações. Me deu um troço, contou Elsa. Quando eu estava saltando, me peguei gritando com as meninas. Suas doentes, imaturas, cruéis, deviam ser expulsas do ônibus. Outras pessoas saltaram no mesmo ponto que eu. Quando o ônibus se afastou, fiquei parada na calçada, ainda furiosa. As pessoas ficaram me olhando como se eu fosse maluca, e eu também fiquei me sentindo maluca. O artesão David, 40 anos, contou uma história parecida. Ele estava andando pela rua onde mora quando viu dois policiais algemando uma idosa italiana, que pelo visto estava gritando com os vizinhos e os ameaçando por causa de um incidente qualquer. Eles estavam sendo truculentos com ela, disse David. Olharam para ela sem o pingo de gentileza ou compreensão. Para eles, aquela mulher não passava de um problema. Quando eles a empurraram para dentro do camburão, eu quis gritar, mas fiquei paralisada. Minha garganta fechou. Depois senti vergonha por ter sido tão covarde. Eu poderia, pelo menos, ter feito uma reclamação formal por telefone ao chegar em casa, mas fiquei abalado demais para isso. Tanto Elsa quanto David têm TDAH, e as histórias que contam se assemelham às experiências e sensações que já escutei de muitas outras pessoas com o mesmo transtorno. Uma consciência muito clara da injustiça à sua volta, acompanhada de uma raiva inútil, ou um silêncio constrangido. Repetidas vezes, adultos com TDAH me relatam o mal-estar que sentem ao ver uma pessoa vulnerável ser ferida ou humilhada, embora não consigam intervir. Uso o termo mal-estar no sentido literal, uma ojeriza que embrulha o estômago e faz a cabeça girar. Alguns livros e sites sobre TDAH celebram o transtorno como se ele conferisse um tipo especial de empatia humana.
O mundo precisa de mais gente com TDAH. Já ouvi um palestrante dizer num congresso importante, sendo recebido por fortes aplausos. Há nesse ponto de vista certa verdade, mas pouca reflexão. As histórias de Elsa e David falam de algo mais doloroso do que empatia, a menos eficiente também. Falam de identificação. Quando uma pessoa sente empatia, ela consegue entender os sentimentos dos outros e até mesmo compartilhá-los. Mas tem consciência de ser um indivíduo à parte, capaz de uma ação independente e útil. Já quando ela se identifica, esse limite desaparece. Ela reage como se a vítima fosse ela. Sente humilhação, a raiva impotente, a vergonha de que a outra pessoa está sentindo. Não se trata de solidariedade, trata-se de lembrança. A pessoa está presa ao passado. Como assinalou Judith Levis, psiquiatra de Harvard, em certa medida, todo mundo é prisioneiro do passado. Muitas vezes revisitamos o passado sem saber. Em muitas situações, aquilo que pensamos ser o presente não passa da reativação de lembranças precoces armazenadas no sistema de memória implícita, um registro imenso e infalivelmente preciso das nossas experiências remotas. Vou parar aqui e falar, né, que o corpo ele guarda marcas, tem até um outro livro. E eu entendi o que ele quis dizer. E acho muito interessante, porque isso também acontece, não sei se acontece com vocês, mas existem situações que me atravessam e eu paraliso também. Eu paraliso. Eu não consigo, sabe? É muito engraçado. Eu estava num atendimento esses dias e a mãe trouxe uma situação para mim e eu fiquei um tempo, assim, sem resposta para ela. Me atravessou de um jeito que, assim, quando ela terminou de falar, eu fiquei em silêncio. Depois, né, como agora eu tenho mais essa consciência, porque por muito tempo eu não tive, eu fui aqui trabalhando dentro de mim mesma, né, porque é muito essa troca, e aí eu fui trabalhando, eu fui conseguindo voltar e fui trazendo a resposta para essa mãe, e a gente conseguiu continuar o encontro. Mas eu também parei. Então, assim, eu entendi quando ele fala assim, é muito da identificação, porque era a minha história ali envolvida também, não só a dela. Então, ela trouxe algo que lembrou a minha infância e lembrou a forma como eu lidava com isso na infância, simplesmente congelada. E eu fiquei um tempo, assim, em silêncio, a gente se olhava pela câmera, e depois eu fui abrindo, voltando. E eu lembro que nesse dia eu cheguei até a dividir com ela um pouco de como eu me sentia, que era fácil para mim se colocar, né? A gente traz muito o olhar pela perspectiva da criança, do adolescente, e foi fácil trazer esse olhar através da perspectiva da adolescente dela, porque eu fui essa adolescente. E aí foi quando eu trouxe ali a minha história e eu consegui sensibilizar a mãe, era como se ela estivesse ouvindo de fato a filha, e no final a gente conseguiu fazer um fechamento. Então, para vocês verem, né, ele falou isso e realmente tem coisas que atravessa. E eu tendo a paralisar e muitas vezes me sentir péssima pelo outro também. Como assinalou Judith, né, eu li essa parte aqui, segundo o psicólogo e pesquisador da memória Daniel Echater, a memória implícita acontece quando as pessoas são influenciadas por uma experiência do passado, sem qualquer consciência do que está se lembrando. Emoções inconscientes, sentimentos conscientes, oscilam rápidas de humor e mudança fisiológica radicais podem ocorrer sobre o impacto de uma memória implícita. Sabe-se que a memória não funciona como uma câmera de vídeo armazenando todas as informações relativas a uma experiência numa única fita previamente virgem. Reativar memórias não tem a ver com a busca de uma pasta no arquivo. Não só há muitos componentes na gravação, na armazenagem, na reativação de cada lembrança, como também há mais um tipo de processo de memória, segundo cientistas e psicólogos que estudam o tema. O cérebro claramente possui múltiplos sistemas de memória,
cada um dedicado a um tipo diferente de função ligada ao aprendizado e à lembrança, escreve o neurocientista Joseph Ledoux. A capacidade de recordar conscientemente acontecimentos, sentimentos ou ideias é somente uma das formas de memória, chamada memória explícita. Essa é uma reativação, fatos, imagem e expressões do passado que conseguimos reativar, de modo mais ou menos consciente e descrever com palavras. Para as lembranças de curto prazo se fixarem no cérebro e serem armazenadas na memória de longo prazo, elas precisam estar codificadas. START assinala que cada experiência contém muitos componentes, tanto físicos quanto emocionais. Imagens, som, palavras, ações, sentimentos. Cada um desses componentes é analisado por conjunto distintos de circuitos cerebrais. A codificação acontece à medida que vários circuitos envolvidos na experiência são fortalecidos. Podemos recordar aqui o princípio de que neurônios que disparam juntos tendem a continuar disparando juntos. Esses circuitos estão localizados em muitas partes separadas do cérebro, motivo pelo qual não existe um arquivo neurológico único para armazenar as lembranças. Cada lembrança nova é um novo padrão de conexão fortalecidas entre circuitos cerebrais amplamente distribuídos. Uma lembrança acontece quando os circuitos que participaram da codificação original são simultaneamente reativados por algum estímulo do presente. As conexões entre esses circuitos estão muito sujeitas a influências emocionais que podem fortalecê-las ou enfraquecê-las com o tempo. Bem técnico aqui, né, essa parte que ele traz. O circuito de memória explícita carrega os vestígios neurológicos das experiências da infância. O conteúdo emocional dessas experiências fica codificado neles, mas não necessariamente os detalhes do acontecimento em si que deram origem às emoções. Pode haver pelo menos 3 motivos para isso. Primeiro, como vimos nos capítulos sobre desenvolvimento cerebral, as interações iniciais do bebê com outras pessoas estão mais baseadas em sentimentos do que na percepção consciente do entorno, ou seja, né, da experiência que ele sente. Então, segundo as estruturas cerebrais que codificam a memória explícita ou reativada, desenvolve-se mais tarde em relação à memória implícita. Terceiro, as emoções podem ter sido dissociadas ou reprimidas ainda enquanto os acontecimentos responsáveis por causá-las estavam ocorrendo. Não é necessária nenhuma percepção consciente para que aconteça a codificação da memória implícita ou a sua reativação. Um tom de voz, um olhar de alguém pode ativar memórias implícitas potentes. A pessoa que está tendo esse tipo de lembrança pode acreditar estar reagindo a algo no presente sem entender o que de fato representa a enxurrada de sentimentos que lhe inunda a mente e o corpo, ou seja, né, o que ele quer trazer aqui, porque ele trouxe isso de uma forma bem técnica agora, eu senti. É aquilo que a gente fala, quando meu filho me convida a vivenciar algo, por que para a gente sempre fala, é muito difícil ser essa mãe amorosa, capaz de corregular essa criança no momento de uma explosão emocional, de acolher um choro. Por que para a gente é tão difícil? Porque a memória que o nosso corpo tem é de engolir o choro. Chorar é perigoso. Vou lhe dar motivos para chorar com gosto. Não vejo motivo de você estar chorando. Ah, pelo amor de Deus, vai ficar aí, então, sozinho, vai ficar de castigo, de carinha na parede para você pensar. É um desprezo. E aí a gente vai crescendo e como ele trouxe, né, neurônios que disparam junto, se conectam junto. Então, se dispara um sentimento dentro do meu corpo e a forma como ele como é que eu posso explicar? Acolhido, ou seja, a mielinização desse cérebro, justamente esse suporte emocional, né? Porque
O trauma ele justamente não é pelo que eu passo, é o que acontece comigo. Então, eu passo por uma experiência difícil. E a forma como o resto, todo o entorno de sentimento, de como aquilo é validado, visto, acolhido, dispara junto, a sensação, o toque, o tom da voz, e tudo isso que eu estou sentindo, isso vai criando uma memória no corpo. Tudo isso vai criando essa memória em diferentes locais, em diferentes situações. Às vezes uma situação nada a ver, mas o tom de voz foi parecido com aquela opa. E aí vem, né, essa memória. E aí, quando a gente é mãe, eu vejo muito como esse presente mesmo de Deus, para a gente poder olhar para tudo isso e reconstruir essas estruturas. Só que é muito difícil, porque já existe algo que foi construído. Então, é essa reconstrução. E aí a gente acaba reproduzindo a mesma coisa. A gente fica impaciente, a gente acaba entrando no caos da criança, a gente vai criando de novo o mesmo repertório que a gente recebeu. E fica nessa. Ou seja, é um ato de muita coragem parar, olhar, né, falar para o próprio corpo, para esse sentimento, para essa mente, de inúmeras situações que a gente vai vivendo. Por isso que eu falei, né, eu congelei. Mas eu só consegui porque eu parei, vi e disse assim, você está segura agora. Em inúmeras situações, quando eu, como mãe, estou diante do Janjão e ele me traz um desafio desse, eu sei que é sobre mim, e eu paro e digo, eita, tudo bem agora. É como se eu maternasse, sim, a minha criança interior, sabe? Eu estou sempre me autoacolhendo para conseguir fazer isso. Nisso eu vou construindo e reconstruindo algo novo. E depois vai ficando mais fácil a gente fazer isso, mas é um ato de muita coragem mesmo, porque não é tão simples assim. Essas memórias que vêm, mas é lindo quando a gente consegue perceber tudo isso, né? Porque às vezes a gente nem percebe por que eu congelei. Não sei, não me lembro de muita coisa. Mesmo que eu não me lembro, agora eu sei, eu tenho uma consciência de que meu corpo sentiu, é porque está aqui. Ah, eu não lembro nada da minha infância. Seu corpo sentiu? Tá aí. Precisa nem se lembrar. É só acolher esse sentimento que vem, que inunda, e a gente poder reconstruir de novo. Então, eu achei muito lindo o que ele traz aqui dessa memória, realmente. E construir uma nova memória agora. A memória implícita é responsável por boa parte do comportamento humano e seus mecanismos são ainda mais influentes por serem inconscientes. Toda vez que nos vemos presos a sentimentos que parecem nos dominar, é provável que estejamos no terreno da memória implícita, o que também é o caso quando nos vemos um tanto afastados dos nossos sentimentos. Os efeitos implícitos da experiência passadas moldam nossas reações, preferências e tendências emocionais. Os elementos chaves daquilo que dominamos personalidade, escreve Stalter. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Enquanto nossa autopercepção, a nossa identidade são altamente dependentes da nossa memória explícita em relação a episódios do passado. E são fatos autobiográficos. Nossa personalidade pode estar mais intimamente relacionada a processos de memória implícita. Os episódios ocorridos com Elsa e David são exemplo de memória implícita. Suas reações emocionais e físicas, ao testemunharem a humilhação e a violência sofrida por outro ser humano, são a reação de sensações codificadas na primeira vez durante uma época muito remota na vida, quando eles próprios se sentiram impotentes, constrangidos e humilhados. David, como já sabia, fora criado por um pai alcoólatra, de temperamento imprevisível e violento. Por ser o caçula, ele também era alvo do abuso verbal e físico da irmã mais velha. Do ponto de vista emocional, embora menos explicitamente traumática, a biografia de Elsa era de partir o coração. Primogênita de 4 filhos, em casa ela sempre se sentira um peixe fora d'água. Sua mãe a criticava por se ver refletida no temperamento sensível e altamente reativo da filha. Elsa apanhava de vez em quando, mas sofria principalmente a incapacidade da mãe de se conectar com ela emocionalmente, com suas palavras cortantes.
Não entendo como fui ter uma filha como você, disse a mãe certa vez. As emoções despertadas em Elsa e David, em reação à injustiça que ambos haviam testemunhado, eram emoções de crianças pequenas, raiva impotente, vergonha e indefesa. Para preservar sua relação com os pais, eles tinham precisado dissociar suas reações emocionais de suas percepções conscientes. Era por isso que essas emoções não ocorriam quando eles recordavam fatos da infância. Somente quando algum acontecimento do presente as desencadeava. Legal isso aqui, porque faz a gente, tá, amiga, tudo bem, pode ir. Isso aqui é muito interessante que ele traz, porque uma coisa que eu sempre falo é que nossos filhos não deixam de nos amar. E é uma coisa que, como mãe, a gente tem disso, né? Ah, eu fiz o que fiz. Pois é, você vê, né? Para poder, é algo natural, é biológico. Por quê? Porque eu preciso dos meus pais para sobreviver. Como assim? Né? É meu adulto de confiança, é a primeira pessoa que eu vi no mundo. Ela foi especial para mim, né? Nosso corpo traz, fala, ela é especial. E aí, de repente, tudo acontece, a percepção da criança então é sobre mim, não é sobre. E aí, toda a memória que eu vou ter, a memória é o mito da infância feliz. Porque eu não posso estar lembrando disso, colocaria tudo em risco. E é a forma do cérebro sobreviver, colocar, guardar. Só que aí, quando vem um acontecimento desse, como eu trouxe o exemplo dos filhos, que faz esse convite lindamente, a gente sente. E às vezes a gente não sabe por que a gente está sentindo, por que a gente não dá conta, por que a gente não consegue acolher quando nossos filhos mais precisam, por que a gente está sempre tão cansada, emocionalmente desgastada, que a gente não tem, porque o corpo está gritando lá também, junto. Porque a criança está chorando, nossa criança interior está chorando junto com a criança que está aqui diante de nós agora. E aí a gente se sente, mais uma vez, impotente. Esse, normalmente, né, quando eu pergunto para os pais, o que você sente diante desse comportamento desafiador? Eu me sinto impotente. A maioria é isso. Eu sinto raiva, eu me sinto um fracasso de mãe. Que a gente acha que o nosso valor está na criança boazinha, porque foi isso que nos ensinaram, foi esse disparo que fizeram no nosso cérebro. Quando, na verdade, a criança boazinha, ela só aprendeu a anular tudo também. Os acontecimentos permaneciam na memória explícita e as emoções sobreviviam como memórias implícitas. Em outros casos, apenas a memória implícita resiste, enquanto os acontecimentos são esquecidos por completo. É quando a gente não lembra da infância, né? É claro que nem todos os casos de TDAH envolvem uma disfunção parental como a de Elsa e David tiveram que suportar. Não é preciso haver um grande trauma para os circuitos neurológicos serem codificados com sentimentos de exclusão, injustiça e humilhação. Isso pode acontecer em famílias amorosas, se a criança sensível tiver experiências inconscientes ou mesmo pré-verbais de se sentir sozinha, isolada, mal compreendida e envergonhada. Ou seja, né, não precisa ser algo assim, nossa, mas eu tive pais maravilhosos, não precisa ser uma coisa tão assim, pais alcoólatras, divórcio, né? Mas a criança sensível, ela vai sentir. Eu acho que até o caso daquele filme Adolescência, que trouxe muito lindo, uma família comum, né? Assim, mas sempre vai haver alguma coisa, sempre. Até mesmo aqui eu falo, com todo o conhecimento, como envolve muito a minha história também e a forma como nossos filhos interpretam, por isso que eu sempre falo, cada criança é única e a história dele vai ser contada por eles vão viver a própria história, o próprio testemunho, e eu posso fazer o melhor que eu posso, mas a forma como ele entende, como aquele corpo sente, essa segurança do sentir, é o que vai falar mais alto. Então, é sempre que a gente poder olhar para trás, eu sempre falo, olha, é sobre eu olhar para trás e dizer assim, vamos recomeçar, filho, eu entendo de novo, né? Do que eu não dei conta, do que eu não consegui fazer, e a gente vai recomeçando sempre que for preciso, porque como ele vai entender o mundo, é algo que é dele, é a vista dele também. A gente vai reduzir danos, porque não existe perfeição, é redução de danos, é redução de danos. Sabe, Keline, te ouvindo agora, me veio, né, a importância da gente nomear sobre o que acontece, né, nessas questões, é isso, assim, a gente não vai ter
esse domínio sobre o que a criança sente ou o que vai reverberar dentro dela, né? Mas o quanto é importante a gente nomear, né? Ajudar elas, na verdade, né? A encontrar o nome para o que elas estão sentindo, né? E conseguir conduzir isso, assim. E isso só vai acontecer se a gente estiver aberto, né? Para esse contato com o que a gente sente, né? Então, assim, me veio isso assim, muito forte agora do reforço, né? Dessa informação do quanto é importante a gente nomear isso, né? Ajudar elas. É exatamente isso, porque a gente não vai ter o controle. Às vezes a gente fica querendo fazer com que a criança esteja sempre alegre, feliz, mas e não é, a gente não tem um controle disso, do que os nossos filhos vão viver, porque vai acontecer situações na nossa vida que a gente não tem um controle, mas é sobre a gente nomear, é exatamente isso, porque quando eu nomeio, eu consigo criar um novo repertório para ele, eu consigo fazer justamente o que ele olhe, que é o que a gente faz, né? Use isso para olhar para o que foi disparado aí dentro, para a gente poder criar uma nova conexão, né? Que massa, é isso mesmo que você trouxe, muito lindo. Deixa eu ver onde eu parei. Tá, isso cria uma forte identificação com os vulneráveis e excluídos, pessoas que Dostoiévski chamava de ofendidos e maltratados. O objetivo do adulto com TDAH é passar da identificação impotente para o estado empoderado da empatia. Outros aspectos do TDAH podem ser mais bem compreendidos à luz da memória implícita, em especial o problema com figuras de autoridade, relatado pela maioria dos adultos com transtorno. Esse problema pode se apresentar de 3 formas: medo, rebeldia ou uma combinação dos dois. Há sempre, no mínimo, uma rejeição à autoridade, uma sensação de que pessoas poderosas não se importam ou são injustas com os outros. Isso nada mais é do que a memória implícita do indivíduo que, desde criança, já sabia desmascarar os fingimentos e fraquezas do mundo adulto. Quando confrontados com as figuras de autoridades como chefe, médicos, professores, policiais, o adulto com TDAH sente um nervosismo e uma insegurança inexplicável. É o corpo falando, né? Por mais influente que seja qualquer um desses personagens, em circunstâncias normais, nenhum deles tem o poder de evocar tanto medo assim. Na interação com uma figura de autoridade, o sistema de memória implícita é ativado e a pessoa volta a se sentir uma criança diante de adultos poderosos. Já me senti assim diversas vezes. Eu sempre colocando nessa posição. E realmente, quando a gente vai ver isso lá atrás, tem muito a ver com essa hierarquia. As reações do TDAH à autoridade nem sempre se devem à memória implícita. Elas, às vezes, decorrem da contravontade, que, como vimos, é um sinal de um senso de identidade subdesenvolvido. Eu sempre fui rebelde, disse Marilyn, 36 anos, mãe de 2 filhos. Me torno reativa ao menor sinal de autoridade. Tal resistência automática a regras e ao poder significa apenas que o adulto ainda não é adulto, e isso dificulta muito sua vida. Eu sempre senti em quase qualquer situação uma ânsia compulsiva de expor as fragilidades de pessoas em posição de autoridade. É claro que qualquer pessoa poderosa tem seus pontos fracos, mas eu só me prejudicava adotando uma postura automaticamente opositora. Aliada à memória implícita, a contravontade pode ter um profundo efeito na nossa relação com a sociedade e a política. Como universitário radical no fim dos anos 1960, época da Guerra do Vietnã, eu costumava sair do sério quando psicólogos e psiquiatras explicavam o ativismo antibélico e a rebeldia política da nova geração como uma rebelião mal direcionada, imatura e inconsciente contra pais e mães. Hoje, em retrospecto, posso ver a verdade desse ponto de vista e também sua cegueira obtusa. A revolta estudantil certamente se devia muito aos atos de rebeldia adolescente e a uma raiva mal resolvida que não tinha origem na guerra. Os críticos estavam certos. A oposição, às vezes irracional,
A autoridade trazia as marcas da memória implícita inconsciente e de uma rebeldia imatura. Nesse sentido, ela era menos eficaz do que poderia ter sido. E tinha uma probabilidade maior de afastar os outros. O erro daqueles médicos e especialistas da mente, porém, foi ignorar as questões legítimas levantadas pela juventude contrária à guerra. Uma juventude sensata em sua indignação. O mesmo acontece com o TDAH. A indignação diante de injustiças pode até se originar na memória implícita, mas não é menos legítima por causa disso. Nesse sentido, o palestrante tinha razão. A humanidade precisa de gente sensível que não quer ou não consegue desviar os olhos do que há de errado no mundo. A memória implícita tende a ser muito mais difícil de esquecer do que explícita, especialmente quando há condicionamento emocional. O medo aprendido é particularmente resiliente, sugere Ledoux. E esse aprendizado pode, inclusive, ser indelével. A memória implícita do medo aprendido na primeira infância provavelmente contribui para as limitações neurofisiológicas específicas do TDAH. Um exemplo seria a perda paralisante de clareza mental vivenciada em situações de estresse intenso. Isso explicaria o branco que muitos alunos com TDAH têm em dia de prova. Quando as memórias explícitas estão sendo acessadas, quando nos lembramos de algo, parece haver um aumento no fluxo sanguíneo para o lóbulo frontal do cérebro. Exames de imagem no cérebro, por sua vez, mostraram uma atividade reduzida no lóbulo frontal e uma diminuição do fluxo sanguíneo para essa parte do córtex durante um esforço mental estressante. Em algumas pessoas com TDAH, algo que discutimos no capítulo 5. Nesses casos, talvez a memória explícita estivesse sendo sobrepujada pelos circuitos de memórias implícitas nos quais está gravado o medo. O aluno entra na sala de prova, tendo estudado muito bem a matéria, mas se vê totalmente incapaz de responder às questões. Creio que o que ocorre nesses casos é o que a experiência de ter uma prova, o próprio valor e o medo do fracasso provocam um forte choque emocional, impedindo a mente com TDAH de ativar a memória explícita. Os circuitos são sabotados pelos efeitos neurofisiológicos e neuroquímicos da ansiedade, culminando num desligamento generalizado. Ter que provar o próprio valor durante uma prova com um tempo contado desencadeia na mente do aluno sensível, seja ele adulto ou criança, medos de rejeição enterrados bem fundo no inconsciente. Como o que está sendo testado não é apenas o conhecimento, mas também a capacidade de ativar a memória diante de uma ansiedade da rejeição. O aluno com TDAH se vê em grande desvantagem. A memória implícita do medo, adquirida muito antes da memória intelectual, passa a dominar. Outras pessoas com TDAH podem possuir autoconfiança intelectual, que lhes permite se sair bem nas provas. Mesmo assim, em outras situações relativamente banais, elas podem se tornar desarticuladas como uma criança pequena, como caso ansiedades gravadas tempos atrás no seu sistema de memórias implícitas sejam desencadeadas. Para dar um exemplo pessoal, minha voz falha sempre que meu interlocutor tira os olhos de mim quando estou falando. As palavras me fogem e começo a balbuciar frases sem sentido. Para o resto da vida, escreve Starling Gramper, os gestos aparentemente triviais estendidos no final da primeira infância funcionarão como âncoras tanto de nossas relações humanas quanto dos nossos processos mentais. Se alguém nos encara com uma expressão vazia, com os olhos perdidos ou sem dizer nada, começamos a nos sentir confusos e até rejeitados.
é indivíduo muito sensível, o pensamento se desorganiza e o senso de propósito se esvai aos poucos. É exatamente o que acontece comigo. Terminou o capítulo. Nossa, achei profundo e achei bem técnico, né? Porque ele fala memória explícita e implícita o tempo todo, assim, aí eu achei bem técnico a leitura, por isso que eu segui com ela. Mas achei lindo. Achei lindo, achei profundo. E é isso, muitas vezes na nossa vida, né? Sentimentos que vêm. Essa questão da prova que ele falou, eu me sentia muito assim, até compartilhei no. Obrigada, Adri. Até compartilhei ontem nos stories de como eu me sentia, porque meu filho chegou esses dias falando que, ai, mamãe, eu odeio prova. E por mais que aqui em casa a gente tente trazer isso com muita leveza, mas as escolas às vezes não levam, sabe? Às vezes quem estudou e fica silêncio, né? E fica com aquela tensão toda, aqueles alunos tudo assim, professor distante. Ai, é uma sensação muito ruim mesmo. Eu me identifiquei muito quando ele fala, sabe? Essa relação da prova. Quando a gente está falando, né? Porque tem muito da neurocepção, e como ele falou, né? Se o interlocutor dele desvia o olhar, ele se perde. E é isso, porque é muito mais da nossa memória. Né? Então, assim, a pessoa com TDAH ela vai sentir isso com muito mais força pela sua sensibilidade no mundo. Mas, no fundo, acho que todos nós passamos por isso, porque é algo que é construído. E a única forma de mudar isso é começar a usar a nossa memória explícita para conversar com a implícita. É difícil mudar, como ele traz, mas é um processo que a gente vai fazendo isso sempre. É como você falou, é nomear, eita, tudo bem. Isso que está vindo no seu corpo é algo que aconteceu lá atrás, mas agora você está segura. Você está seguro aqui, está tudo bem, você está seguro. E aí eu vou repetindo isso para mim e eu vou conseguindo avançar. Então, vai muito do autoconhecimento também. Por isso que, para mim, o autoconhecimento, ele é tudo. Sabe? Eu precisei entender, eu precisei saber por que meu corpo sentia isso. Por que diante de situações de injustiça eu travo, muitas vezes. O que acontece aqui dentro quando meu filho faz um convite lindo para mim? Quando eu passei a olhar para isso e a nomear, e agora eu faço a mesma coisa com ele. Né? Porque a gente não tem um controle do que eles vão viver. Cada filho conta a sua história. Mas o nomear, como você trouxe, porque aí eu consigo mostrar-lhe, fazer essa conexão, né? Mente-corpo, corpo-mente, que é Borup, e tem um outro nome assim. Né? Essa conexão mesmo, né? Mente e corpo. Eu vou trazendo para mim, eu vou sentindo, vem para minha mente, eu volto e vai nesse exercício. Muito lindo, muito profundo, esses dois. E é isso, no próximo encontro a gente fala, né, lembranças do que não aconteceu, TDAH e relacionamentos, amo falar de relacionamento. Ó, a criança negligenciada ou rejeitada tenderá a reagir desproporcionalmente às separações ao longo da vida. Eita, vai ser profundo também. Quer falar? Só me veio mais uma coisa aqui agora, pensando, tô dirigindo, tô falando com você. Me veio mais uma coisa aqui pensando, né, que todas essas ferramentas, né, que a gente tanto sugere, né, para as famílias na condução com as crianças, né, o próprio nomear, né, assim, são mecanismos que a gente pode utilizar, deve, né, utilizar com a gente mesmo, né, na questão da maternagem mesmo, né, do autocuidado, que é esse interesse que a gente precisa desenvolver, um interesse pelo que a gente sente, um interesse genuíno, né, por nós mesmos, né. Então, esse autocuidado, eu acredito que venha muito desse lugar, assim, de se interessar por quem a gente é, pelo que a gente sente e por todas as histórias, né, que a gente carrega. São nossas histórias, né? São as nossas histórias. E a primeira criança que eu materno sou eu mesma. E é o tempo todo falando para mim agora, sabe? É como eu me vejo muito assim. Tem até uma coisa, às vezes eu trago até para minha memória. É como se eu fosse a adulta agora, tendo um encontro com aquela Keline pequena, vivendo tudo aquilo e falando para ela assim: você está seguro aqui? Vem cá, que agora você está seguro. Eu tô aqui por você, sabe? E eu tenho feito assim essa prática, sabe? De literalmente
imaginar assim como se essas dores, né, fosse uma criança mesmo, fosse. E aí eu tenho uma foto minha assim bem importante da infância, e aí eu me lembro daquela imagem, e aí eu literalmente eu começo a conversar comigo mesma, sabe, acolher o que eu tô sentindo e tento trazer junto com esse sentir, trazer a racionalidade, né, essa explicação, esse nomear que está acontecendo e o porquê provavelmente está se sentindo, e aí eu converso como se eu estivesse conversando realmente com uma criança, sabe? E é impressionante o corpo, sabe, Kerine? Eu consigo sentir, assim, sabe, o relaxamento muscular, o batimento cardíaco, assim, é uma coisa que, se a gente não estudasse tanto neurociência, a gente acreditaria que era milagre. Porque realmente... E por isso que não adianta a gente ficar no comportamento, né? Como no caso, se eu focar no comportamento, se, por exemplo, como eu falei, bota um batom vermelho, foca e tentar mudar o seu comportamento, porque é algo que é muito dentro da gente, muito, e precisa começar em nós toda essa mudança. Sabe, se eu foco no comportamento da minha reação, aí eu entrego ferramenta, olha, eu poderia explicar, falar isso que é que está acontecendo, é um processo neurológico, é uma intensa frustração. O que uma mãe tem que fazer diante de uma frustração intensa ou numa situação qualquer de injustiça, que eu já vivi, me veio até outra na mente, também ele falando, me veio uma vez na praça, de eu ver um pai batendo numa criança, naquela hora eu gritei, depois eu chorei que só. Eu gritei, eu intervi, e depois eu caí exatamente como ele falou. Tive uma crise de choro, me senti mal por ter me posicionado, sabe? Enfim. E aí, se eu foco no comportamento e eu falo que não era para ter feito isso, ou justifico tudo isso, mas nada iria adiantar se eu não olhasse para dentro e entendesse que o porquê que aquilo veio lá de trás, sabe? Poder nomear, trazer, é muito lindo, né? É muito profundo o que a gente estuda, Adri. Tu é educadora parental também, né? Sou, Kerine, sou também. Estou nos atendimentos na rede social, um pouco menos ativa do que eu gostaria, mas é aquilo, assim, estou fazendo o que eu consigo, o que eu dou conta. Porque essa questão, né, que você trouxe ali também, do bloqueio, né, diante da prova, por exemplo, ou de figuras de autoridade, eu sinto muito isso, assim, muito. E aí, por exemplo, nas apresentações, rodas de conversa e tudo mais, eu tenho bastante dificuldade por isso, assim, sabe? Essa questão parece, assim, que eu preciso comprovar tudo e que todo mundo tá ali me questionando, sabe? É muito louco isso, o quanto que o nosso corpo guarda tudo isso, né? O corpo guarda, E aí a gente vai se abraçando, acolhendo e falando pra gente, você tá segura, tá tudo bem, e assim, você vai sentindo aquilo, vai respeitando também nosso limite, né? Coisa que não foi respeitado antes. Você tem que ir, você é corajoso, vai lá, calma, eu sei que você é corajoso. Mas e que tal eu dizer, eu vou com você? E é bacana também, assim, a cada nova experiência, a cada nova exposição com segurança, né? A doutora Pri fala muito sobre isso, assim, né? Que a gente precisa se expor com segurança. E a cada vez que isso acontece, é muito interessante também observar isso, né? O quanto o nosso corpo, ele também vai criando essa resistência, né? A gente vai conseguindo ensinar, né, para o nosso sistema nervoso um lugar de segurança, né? E tanto que o meu trabalho hoje é direcionado para isso, assim, a construção da segurança emocional para as mães, né? Eu tenho uma mentoria, desenvolvi uma mentoria que fala sobre isso, assim. E aí, de ajudar essas mães a desenvolver a própria segurança emocional. E aí, assim, conforme a história, né? Que a nossa maior dor é a nosso maior dom, né? Então, assim, eu estou tentando direcionar nesse sentido para ajudar mesmo. Enquanto eu desenvolvo, eu vou ajudando também, que eu vivo. Uhum. E você falando me lembrou muito da prática de mindfulness também, né? Para mães. Sim, exato. A minha ideia, assim, eu sempre trago junto, né, com a orientação ali, com essa questão, essa explicação, né, na verdade, do que acontece e tal, nos comportamentos. A intenção também é trazer práticas ali, né, de regulação emocional, de movimentos corporais, para ajudar nessa regulação, né, porque eu acredito muito nisso, assim, de que o nosso corpo, ele precisa estar receptivo para aprender, né, e aí numa orientação parental, por exemplo, não adianta a gente levar conteúdo se a gente não ajudar essa mãe a regular o sistema também, né. Uhum, E aí é sobre isso, né? No final é sobre regulação, é autorregulação para a mãe, para ela conseguir
regular um filho e criar um novo repertório. Essa Exato. segurança do sentir, como você trouxe, né? A segurança do sentir. E é bacana que, como, por exemplo, nos atendimentos individuais, eu me desenvolvo super bem, sabe? Eu me sinto segura naquele ambiente para trocar com uma pessoa. Agora, quando tem mais pessoas, eu já sinto, assim, no corpo essas reações, né? Mas, enfim, são processos, né? Uhum. Entendi. Eita, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Entendi. São processos. Eu tô desde 2022 nesse processo. Que foi quando eu comecei, porque na verdade eu comecei estudando, veja como eu era, né? Eu comecei estudando para mim, eu tinha medo dessa exposição, de colocar isso para fora, eu achava que ninguém ia acreditar em mim, veja a infância, né? Ninguém vai me ouvir, as minhas ideias não são importantes, eu fui ali para mim, para o meu filho. E as circunstâncias, as pessoas, o processo, eu fui indo devagarzinho, com muito medo, vivendo muita coisa mesmo até chegar aqui. Então, é isso, a gente só vai, porque o mundo precisa nos ouvir, porque o que a gente traz, Adri, é muito revolucionário, é muito inovador. Tanto é como ele falou, né? Tem profissionais que são aplaudidos assim por uma plateia de coisas que ele fala que nem sempre faz sentido, somente para quem estuda o transtorno, mas quem olha para o desenvolvimento, para a criança interior, para a criança que eu fui, para essa memória, para esse corpo, aí a história muda. E a gente vai seguindo, né, Keline, com essa inspiração, né? Esses trabalhos, por exemplo, do Gabor mesmo, né? Imaginando a revolução que foi e o tanto que foi difícil, e ainda é difícil, né, para eles desenvolver esse trabalho em outra época, né? Em uma época ainda mais resistente, né? A tudo isso. Então a gente vai se inspirando, estudando juntas e seguindo, né? Tem até no congresso, você estava no congresso esse ano da escola? De fevereiro? Estava lá também? Teve uma frase a Nadine Brookhaven, né, do livro Mal Profundo. Ela foi uma das palestrantes no congresso da educação positiva, né? E ela fala assim, porque fizeram essa pergunta para ela, que ela fala sobre ACEs, que foi adversidades vividas na infância, e ela percebeu que as crianças que eram diagnosticadas com transtorno TDAH, entre outros, eram as crianças que estavam mais vulneráveis, que haviam passado por traumas, eram as crianças negras de classe pobre, porque iam passar por mais adversidades vividas, e eram as crianças mais diagnosticadas. E quando ela começou a falar de tudo isso, ela conta que foi difícil as pessoas acreditarem nela. E aí uma das meninas que estava na plateia perguntou que a educação, hoje é o profissional, o educador parental, o que a gente precisava fazer, né, para levar essa informação. E ela disse, continuem, porque eu era chamada de louca. Então, ela falou até assim, então, suas loucas, continuem falando. Ela trouxe, achei lindo. É isso, né, querida? É a gente acreditar, né, e resgatar essa confiança. E assim, né, que embasamento existe muito, né? Agora é isso. Obrigado, Adri, por ter dividido, por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo espaço. E até o próximo encontro. Por compartilhar também. Obrigada, Keline. Até mais. Beijo, até.